Olá, meu nome é Tauana, sou aluna do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, campus Araçuaí, do curso Licenciatura em Pedagogia, e irei apresentar o seminário da disciplina Política Educacional Brasileira da professora doutora Renata Nobre. Este grupo tem a participação de Carla, Darliene, Edna, Josilene, Lucilene e minha Tauana. Introdução. Este relatório é parte complementar do seminário da disciplina Política Educacional Brasileira, onde é abordado o tema Os avanços da educação no Brasil. Essa entrevista é pertinente, pois contribui para o entendimento da história da educação no Brasil. As políticas educacionais fazem parte do grupo de políticas públicas sociais do país. Dessa forma, constitui um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando. Educação pública. A educação brasileira iniciou-se formalmente com a chegada dos jesuítas ao Brasil em 1549. Não nos esqueçamos, porém, de que os índios que habitam a nossa nação já desenvolviam seu processo de formação das novas gerações, a partir da educação informal, transmitida aleatoriamente aos mais jovens pelo homem mais velho da tribo. Observamos que o Brasil iniciou seu processo histórico com parte da civilização ocidental no século XVI, ocasião em que se deu o surgimento e desenvolvimento da educação pública, as origens de colonização. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dois documentos com abrangência mundial marcam massivamente ideias para a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. São eles dois pontos: a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos e a Declaração de Nova Delhi. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 9.394, é a nossa terceira LDB, pois, como vimos anteriormente, a Lei 4.024/61 foi a nossa primeira LDB e a Lei número 5.692/71 foi a segunda. Podemos dizer que, originalmente, a escola foi criada para cuidar do desenvolvimento intelectual dos cidadãos. Porém, vemos que, ao longo do tempo, a escola foi forçada a atender aos demais aspectos da educação. Por razões de ordem social, a sociedade vem exigindo sempre mais da escola, e por razões de ordem lógica, podemos dizer que a educação é um processo integral e por isso não deve desenvolver-se de forma parcelada. É preciso um sistema educacional que regularize essa oferta. Muitas são as contribuições do sistema escolar para a sociedade. Entre elas, podemos destacar a melhoria do nível cultural da população, o aperfeiçoamento individual, a formação de recursos humanos e os resultados de pesquisas realizadas durante o processo educacional. Assim sendo, é importante que todos os professores que atuam na educação básica conheçam detalhadamente a organização dos seus sistemas de educação. Ao analisarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, constatamos que o sistema educacional brasileiro é organizado em 3 esferas, as quais são articuladas pela legislação educacional federal. Para essa discussão, utilizaremos como referência os textos apresentados na Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/96. Que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, restributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Segundo parágrafo, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. A Constituição de 1946 é a reorganização da economia. No final do Estado Novo, apontaram mudanças políticas e econômicas na perspectiva de consolidar o novo projeto social, que se desenhou após a ditadura Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Ponto no caso educação. O projeto de lei Diretrizes e Bases, indicada a Constituição, e a campanha da escola pública mobilizou todos os grupos sociais nessa época. Ponto dos muitos debates e confrontos da época, ressuscitou a LDB, Lei número 4.024 de 1961, na qual foram contempladas duas tendências que se polarizavam na sociedade. Contudo, a Lei número 4.024 já nasceu com uma lei tardia,
buscando estabelecer um compromisso entre os interesses da burguesia nacional e de frações mais tradicionais da sociedade brasileira, ligada ao capital internacional, articulada em torno da internacionalização do mercado interno. A educação nas constituições e direito à educação básica. Oliveira 2000, em seus estudos, mostra que no Brasil as políticas educacionais são efetivadas por meio de reformas educacionais e afirma que nos anos da década de 1990 já havia a ideia de que a educação básica é instrumento para a empregabilidade. A autora salienta que se buscava primeiramente a oferta, domínio do conhecimento para a integração do indivíduo à sociedade. A Constituição Federal de 1946 trouxe discussões para a educação brasileira. Nela, o debate sobre a educação exigida e a elaboração de uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Porém, somente em 1961, esse debate é reacendido, culminando a aprovação da Lei 4.021/61. Ainda na década de 40 e 50, o ensino nacional passou a ser dado para o ensino secundário, que compreendia o ginásio, nosso ensino fundamental, séries finais, e o ensino colegial em nosso ensino médio, juntamente com o ensino técnico, que visava atender à demanda de formação de classe trabalhadora. Isso se dava porque a sociedade requeria uma população escolarizada e qualificada. Uma política para a educação especial. A educação especial, por conta de processo de inclusão, passa a ser vista como modalidade de educação, sendo defendida oficialmente no parecer CNB 17/2001 do seguinte modo: modalidade de educação escolar, processo educacional defendido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar e complementar, segmentar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação brasileira. Conclusão final. Apesar dos avanços na educação no Brasil, há muitos desafios ainda a serem vencidos. Se algo permanecer constante no Brasil entre 1988 e 2018, é o estado da educação básica. A abrangência, a qualidade e a saúde financeira do sistema de ensino para as crianças e adolescentes continuam entre as principais preocupações da sociedade. A Constituição Federal foi escrita com uma série de objetivos traçados para a educação. 30 anos depois, são esses mesmos objetivos que o país ainda aspira a alcançar. Houve sim avanços. A educação formal chega hoje a uma parcela bem maior da população. A destinação orçamentária garantida e o ensino superior também se expandiu. A qualidade do ensino, no entanto, continua vacilante. A meta de atender aos estudantes em tempo integral, uma ambição que vem da Assembleia Constituinte, permanece ainda um desafio. Perguntas. Em qual ano a educação brasileira iniciou-se formalmente com a chegada dos jesuítas ao Brasil? Resposta: em 1549. 2. Neste contexto, inicia-se no Brasil a luta por uma escola nova brasileira, tendo como documento base o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, representados por nome como Anísio Teixeira, Fernandes Azevedo e Lourenço Filho. Qual o objetivo principal deste manifesto? Resposta: o objetivo desse manifesto era realizar a reconstrução social pela reconstrução educacional, tendo por princípio a laicidade, gratuidade, a obrigatoriedade, a coeducação e a unidade da escola no sentido de dar vida aos ideais presentes na Constituição brasileira, atendendo aos anseios da população que por décadas era mantida fora do processo educacional. Número 3. Quais são os dois documentos com abrangência mundial marcam massivamente o ideário para a criação de lei de diretrizes e bases da educação nacional, LDBEN, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996? Resposta: são eles: a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, CMSEPT, e a Declaração de Nova Delhi. 4. Em qual ano surgiu o primeiro Plano Nacional? Resposta: em 1962. Mapa conceitual: a organização curricular da educação infantil. Criança responde aos estímulos dados pelos adultos. Intenção: esclarecer o que deve ser ensinado. RCNEI. A criança está no centro. Intenção: apontar como e para que a criança aprende.
DCNEI. A criança como protagonista. Oferecer referências para a construção de um currículo pautado em direitos de desenvolvimento e aprendizado, BNCC. Referências. Agradecemos a atenção de todos.